Então, boa noite a todos. Estão escutando a minha voz? Sim. Perfeito, irmão. Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e com saúde. A gente vai dar continuidade ao nosso trabalho e vamos continuar a nossa jornada pelo 13º caminho agora focando Gimel, né? E como nós falávamos no encontro anterior, e nem nos encontros que a gente tem trabalhado, né? A gente tem sempre dito que essa maneira de nós focarmos 3 encontros para cada caminho, ele nos permite dar uma visão relativamente mais ampla do processo, né? Mais ampla do processo, né? Então, a gente optou por fazer uma caminhada à luz do tarô de Thoth, que é um tarô iniciático, né? Um tarô iniciático, né? Mas só que o tarô de Thoth, como os tarôs iniciáticos, como por exemplo o da Golden Dawn, como por exemplo o do Rider-Waite, né, o de Papos, né, tem uma relação entre letra e planeta, letra e um elemento, né? Então isso nos ajuda muito a compreender a natureza da carta, né? Da carta e da simbólica da carta, né? Então isso é fundamental para nós, né? Então o nosso encontro hoje é focar em aspectos da letra Gimel, né? Gimel, e que ajudem a gente a entender um pouco o caráter da sacerdotisa, né? Que é o 13º caminho, né? Nessa altura do campeonato, quando a gente fala o 13º caminho, então quando a gente diz que é o caminho de Keter até Tiferet, automaticamente já deve ser desenhado na mente de vocês a árvore da vida, né? Então a árvore da vida, nessa altura do campeonato, daqui a pouco vai passar um ano que eu estou com vocês, né? Então nessa altura do campeonato, esse hierógrafo deve ser automático na nossa cabeça, né? E com o passar do tempo, os caminhos também vão estar automáticos. Então, se vocês observarem, né, de Keter sai 3 caminhos, né? Sai a grande potência energética, a grande conjunto de possibilidades que, de certa maneira, ele é ininteligível à razão, ao pensamento, a qualquer tentativa de representar, de grafar isso, né? Que é o sopro do Aleph, que é o zero, que é o louco, né? Que nós falávamos no encontro passado, o louco ele é a verdadeira vontade, né? O cara que é a verdadeira vontade, né? Em potência, né? Então é de Keter para Hokmah. De Keter para Binah, eu tenho também essa verdadeira vontade, né? Mas só que essa verdadeira vontade adquirindo forma, né? Instrumento, casa, templo, tabernáculo, né? Então eu estou falando da letra Bet, né? Então, Aleph é a letra mãe. Então, sobre Aleph não para do Bedade, não para do Bedade, né? Mas quando eu falo de Bet, quando eu falo de sabedoria e insensatez, eu já estou falando de um plano que é o plano da forma, que é o plano que tu vai já, digamos assim, dar uma forma instrumental para essa energia. Daí aparece a figura do mago equilibrando lá os 4 elementos, com o 5º elemento também. Vocês lembram que tanto a figura do mago quanto a figura do louco tem o ego, né, o louco com o imenso de um tigre mordendo ele, e o mago com o macaco lá, querendo tirar o foco dele. Não é? Vocês lembram que o mago ele consegue fazer esse trabalho de
emergir do subconsciente, se equilibrar, os 4 elementos, mas quem valida essa ação é a tradição do cajado que ele traz junto com o papiro, vocês lembram? Né? Então eu tenho aí um caminho que é o caminho, digamos assim, se a gente quiser fazer a trilogia energia, pai e mãe, então eu tenho a energia do louco, o pai caminhando para a energia do mago, e eu tenho a grande mãe, que é a do meio, que é a sacerdotisa. Agora, se vocês observarem, né, o louco e o mago, né, eles desenham os 2 grandes pilares. Né? Então, se eu pego as grandes tradições que tem a Kabbalah como um dos seus alicerces de explicação, todas falam em pilares. A maçonaria tem pilar, o martinismo tem pilar, a Golden Dawn tem pilar, e outras tem pilar. Né? Tem pilar. Por quê? Porque compreende que o nosso grande trabalho é fazer o caminho do meio. Porque senão nós vamos ser fanáticos, nós vamos querer ser bom. Né? Nós vamos querer ser bom, nós vamos querer achar que nós encontramos a verdade, que nós somos bons e que o outro é ruim, o outro é mau, o outro deve ser desprezado, o outro. Então, nós vamos pender para o fundamentalismo. Né? E aí que, justamente, como é que eu consigo equilibrar luz e sombra? Como é que eu consigo equilibrar sabedoria e entendimento? Como é que eu consigo equilibrar misericórdia e justiça? Como é que eu consigo equilibrar razão e emoção? Como é que eu consigo não virar um lunático? Como é que eu consigo não virar um tirano, por exemplo? Como é que eu consigo isso? Fazendo o caminho do meio. Né? O caminho do meio, das grandes tradições iniciáticas, ele é o caminho mais belo, mas ele é o caminho mais difícil. Né? Então você tem vários exercícios de meditação sobre o pilar do meio, o caminho do meio, essa coisa tal, por conta de reconhecer que ele é o caminho mais difícil, mas ele é o caminho mais direto. Os outros caminhos eles não são menores em relação ao caminho do meio. Né? Por que o caminho do meio existe na tradição? O caminho do meio existe na tradição para as almas velhas. Né? Para as almas velhas. Né? Ou seja, para as almas que conseguiram equilibrar as dualidades dentro de si. E aí, se vocês não conhecem, eu sugiro, e se vocês já conhecem, leiam de novo. Tem um romance autobiográfico do Hermann Hesse, chamado Siddhartha. Né? Na realidade, o Hermann Hesse era um grande iniciado. Né? Então ele escreve Siddhartha, Demian, o Lobo da Steppe, o Jogo das Contas de Vidro. Ele é um iniciado, o Hermann Hesse. Né? Se vocês quiserem literatura boa, o Siddhartha é fenomenal. Né? Então, o Siddhartha é ao mesmo tempo a biografia do Hermann Hesse e do Siddhartha Gautama. Então, a história dos dois se misturam. Se misturam, né? E aí, então, vocês sabem muito bem a história do Siddhartha. Ele procura primeiro, ele nasce num extremo, digamos assim. Qual é o extremo que ele nasce? Extrema riqueza. Ele tem tudo. Né? E ainda que as várias versões da história elas sejam apresentadas, mas ela tem um negócio em comum, que é o seguinte. Então ele procura
ele procura pular os muros do castelo onde ele vive, e aí ele vai encontrar um doente, ele vai encontrar um velho, ele vai encontrar um morto. Aí como ele vai se dar conta da impermanência, ele vai se dar conta de um negócio chamado felicidade ilusória. Ele vai se dar conta que o castelo dele não vai proteger ele nem da morte, nem da velhice, nem da doença. Aí começa um processo de busca de algo que seja permanente. Aí ele pula o castelo, encontra um amigo chamado Govinda e ele sai por aí, procurando. Então, onde dizem para ele assim, olha, bem ali tem um guru, esse guru ensina essa prática aqui, essa maneira de alimentar, essa maneira de meditar, isso aqui, então isso aqui tu encontra o que uma tradição chama da tua verdadeira vontade. Né? Aí o Siddhartha vai lá. Então tem uma hora que fala assim, olha, pratica. Então ele percebe que tudo que ele pratica com extremo, né, seja maltratando o corpo, seja maltratando a mente, seja maltratando o que ele crê, seja maltratando tudo que vai extremado, né, para ele se torna um alimento muito árido, né, um alimento muito árido para a alma dele saborear. Então a alma dele não consegue saborear esse alimento árido. Aí ele se afasta. Ele vai se afastando, vai se afastando. Então ele experimenta de tudo, passa um tempão experimentando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Né? Até que um dia ele chega num canto, lá vê um músico tocando, o músico vai afinar o instrumento dele, aí observa o músico afinando o instrumento. E ele observa que o músico está apertando a corda, mas o músico sabe que se ele apertar de um jeito a corda arrebenta, não tem música nem som. Aí como ele começa a entender a história do caminho do meio. Aí é como se o mundo, se o mundo tão de véus se abrissem para ele. Aí ele vai começar a entender que meio é equilíbrio, que meio é interior, que meio é o corpo dele, que meio é a respiração dele, que meio é a mente dele. Ele vai começar a entender a natureza, a impermanência da existência, que tudo é um meio, mas que não é um fim em si. Né? E aí ele percebe que quando tu transforma o meio num fim em si, aí tu tens o sofrimento e tu tens a origem do sofrimento. Então todo o caminho do Siddhartha, né, e depois o Mahayana e o Haranyana e as várias vertentes que tem, né, culminando hoje para duas grandes, que é a do budismo, né, do tibetano, né, que eu acho que talvez seja um dos mais populares, que é o do budismo tibetano, nas suas várias linhagens, né? Mas aí começa a compreender que é o caminho do meio, que é o mais difícil. Por que é o mais difícil? Né? Porque implica tu começar a entender, discernir o que é felicidade duradoura e o que é impermanência. Porque a felicidade a felicidade duradoura e a felicidade efêmera, ou melhor, a felicidade efêmera, ela vem cheia de véus. Como fala, pegando a linguagem dos irmãos budistas, é maia toda hora. Tá? Mas quando eu falo véu e maia, eu estou transcendendo de algo que se chama bom ou ruim. Tá entendendo? Não se trata de bom ou ruim, porque ninguém tem um prumo, uma medida para classificar algo como bom, algo como ruim. Quem aparece com esse prumo é um fanático, porque não tem isso, não existe isso. Né? O que eu posso dizer é que Maya é a ilusão. O que é ilusão? É aquilo que é felicidade efêmera. Ah, isso é ruim? Não sei. Ah, isso é bom? Também não sei. Não sei. Não me cabe dizer se é bom ou se é ruim. Me cabe dizer que é felicidade ilusória. Você está entendendo? Felicidade ilusória. É uma felicidade que ela nasce com o propósito de satisfazer algo, mas ao mesmo tempo ela se satisfaz da insatisfação daquele algo. Então é como alguém que está com muita sede e toma água. Então esse ato de tomar água, em hipótese alguma, quer dizer que a sede foi saciada.
hipótese alguma que toda sede foi saciada. Ele saciou aquele momento. Né? Então, o que é que estou dizendo à luz disso? É que no mundo, na anatomia do mundo, tem um conjunto de coisas que a gente tem que lidar que se chama felicidade ilusória e que não dá para a gente viver sem isso. No entanto, não dá para se agarrar nisso. É isso que um dos mestres dizia. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Ou ele dizia, o meu reino não é desse mundo. Ah? Mas por mais que o meu reino não seja desse mundo, eu preciso comer, vestir, morar e respirar. Porque se eu não comer, não vestir, não morar, não respirar, por exemplo, o meu hardware não vai ser, não vai funcionar, e aí eu não vou conseguir ver nem as coisas desse mundo, nem da do outro. Daí a necessidade da importância do caminho do meio. Ah, mas vamos lá. O Regardie, Israel Regardie, num dos prefácios dele, ele vai escrever isso aqui. A tradição nos ensina que o objetivo dos ritos sagrados era a purificação da alma para poder gradualmente dissolver os impedimentos de seu corpo denso e opaco. Não é? Então, eu estou colocando isso porque o caminho da sacerdotisa, e vocês viram no encontro passado, das várias versões, sacerdotisa significa o que está oculto. É sinônimo de iniciação, de velar e desvelar. Não é? Um pouco isso. Então, aqui o Regardie dá uma pista muito bacana para a gente entender o significado desse processo da sacerdotisa, né, e agora falando para vocês à luz de Gimel, que é o processo da iniciação. Né? Então, o que é iniciar? Nesse aspecto, o que Gimel tem a ver com iniciar? Né? A forma da letra Gimel representa um pé, ou o ato de caminhar, de avançar, de evoluir, de movimentar-se de algo provisório para algo permanente. Né? Então, a ideia de Gimel é um processo de evolução, mas evolução aí não é sinônimo de mais. Né? Evolução aí é sinônimo de trajetória espiritual, de processo espiritual. Por isso que eu coloquei essa imagem que eu já tinha colocado em outro encontro, que eu não me lembro qual foi, que é a iniciação enquanto um quebrado ovo, um quebrado da forma para que o sol se manifeste. Não é? Para que o sol se manifeste. Né? Então, aí o Gimel, no caso, o evolução aí é processo iniciático. Né? E só tem processo iniciático se tem caminhada iniciática. Só tem processo iniciático se tiver desapego. Só tem evolução se tiver desapego. Né? Porque onde tem apego tem extremo. E onde tem extremo não tem caminho do meio. Tá? Então aí é a história do Gimel, de movimentar, de sempre entender que as escolas que a gente participa, elas são tão somente um barco. Um barco, eles conduzem a gente a uma determinada estação, a gente pega outro barco, vai conduzindo, vai conduzindo, vai conduzindo, vai conduzindo. Né? Isso se chama evolução. Entendeu? Agora, geralmente a turma pensa que evolução é andar para frente. Então, quando a turma pensa que andar para frente, ela pensa o que quem está no 33, no grau 33, não, no grau 99 do Mirfes Mirraim. Quem está no grau 99 do Mirfes Mirraim é mais avançado do que quem está no aprendiz. Então, evolução, eu não estou falando desse tipo de evolução, não estou falando de evolução enquanto escada rolante. Tá? Eu estou falando de evolução enquanto processo espiritual de abrir teu ser para discernir o que é provisório do que é permanente. Tá? E esse aspecto é muito caro às escolas iniciáticas,
há uma porção de escolas iniciáticas, infelizmente, que ainda acreditam que são a portadora da verdade, que elas têm um conhecimento verdadeiro, que as outras são espúrias, são irregulares, né? Elas acreditam ainda que elas são a dona da verdade, que as outras não interessam. Então ainda tem muito esse processo ainda do extremismo, do fundamentalismo, né? Quando o processo de Gimel, que é o processo sacerdotal, que é o processo da sacerdotisa, né? E Gimel, ao caminhar, ele constrói uma ponte, ele constrói a maior ponte. O maior caminho é o que leva de Keter a Tiferet, porque ele vai inicialmente mergulhar, transcender um grande abismo que é da At, é um grande véu. Nas escolas iniciáticas que adotam a Kabbalah como estrutura, frequentemente Da'at ou é chamado de abismo ou é chamado grande véu. Por quê? Porque ali, as tradições sempre dizem, ali tem uma, entre aspas, uma não sefirot. Né? Por que é uma não sefirot? Porque nas tradições, geralmente, as 3 de cima são as chamadas supernas, ou suprema, vamos chamar suprema. Ou seja, Keter, Hokmah Binah é um nível de reflexo do Ein Sof Hu tão grande que a gente consegue entrar nisso apenas por sonho, para perceber que eles existem, ou por processos mais profundos de conexão com o nosso eu. Né? Aí, a ação de Keter, Hokmah Binah é tão grande que o primeiro reflexo para baixo de Keter é Da'at. Então, Da'at, quando se chama a sabedoria, a gnose, essa sabedoria tem que estar oculta. Tem que estar oculta. Então, por isso que ele está numa não sefira. E é por isso que ela sacerdotisa. Por isso que ela é coberta de véus. Por isso que ela esconde, mas ela esconde ao mesmo tempo para dizer que existe. Porque tu só esconde o que existe. Tá? Mas o que existe não quer dizer que é visível a todos. Tá? Então, por isso que é um movimentar-se no sentido de movimentar, de sair do provisório para o permanente. Né? Então, quando tu sai do provisório para o permanente, à medida que tu caminha do provisório para o permanente, tu caminha rumo a ti mesmo. Rumo a ti mesmo. Tá entendendo? Vocês lembram que eu falei do mago? Que o mago, ele era o cara que conseguiu realizar a verdadeira vontade. Então, se o mago realiza a verdadeira vontade, então, por si só, o mago se basta. Então, ele não precisa buscar mais nada, a não ser espalhar sua mensagem. Mas para ele... Mas a sacerdotisa, como o movimento dela é de Keter, passa pela sabedoria e vai chegar em Tiferet, e Tiferet liga com as outras 6. Então, aí é um movimento de tirada de véu. Se o nosso movimento ele consegue, se a nossa trajetória espiritual ela consegue perceber isso, ela vai começar a entender que a evolução não é acúmulo de iniciações. Há iniciações em escolas iniciáticas, é melhor dizendo, para ter muito claro isso. Mas iniciação é um processo que ocorre todo dia na tua vida. A verdadeira iniciação não ocorre nos templos. Ela ocorre no todo dia, no teu dia a dia, na maneira como tu percebe o mundo e na maneira como tu concebe no mundo, como tu te coloca no mundo. Esse é o processo iniciático. Então, os movimentos que se tem, se pousar no leste, se pousar no oeste, vai para o sul, esses movimentos são movimentos de equilíbrio dos elementos, e ao equilibrar os elementos,
Esse equilíbrio dos elementos, tu está fazendo isso no teu dia a dia, isso não é no templo. A iniciação, que fique muito clara, ela não é uma iniciação de templo físico. Né? A iniciação de templo físico, não estou dizendo que ela não tem valor, mas ela somente lembra a nossa origem, ela lembra a nossa origem. Né? Porque constantemente nós não lembramos. Por isso que os ritos iniciáticos eles têm um pé muito grande na Grécia, um pé muito grande em Platão. Porque Platão vai dizer a gente não aprende, a gente só se lembra. A gente só se lembra. A gente só se lembra. Né? Então, evolução, eu acho que já deu para entender um pouquinho, né? Mas vamos caminhando. Né? E aí sim, o caminho da sacerdotisa, que é o caminho da iniciação, ele é simbolizado pelo cetro de Mercúrio, que mostra o dilema do caminho do meio, que é o mais árduo e doloroso. Por quê? Porque as sefirós que estão no meio, elas que equilibram as sefirós laterais. Portanto, elas trazem também a energia das sefirós laterais. Né? Há determinadas almas, que posso dizer que são as almas velhas, né? Elas já conseguem passar para além dos fundamentalismos. Elas conseguem passar para além da mente concreta, para além de uma moral, para além de uma ética. Eu não estou dizendo com isso que elas são imorais e éticas, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que para elas já transcenderam o discurso de bem e mal. Sabe, de feio, bonito, de homem e mulher, de certo e errado. Elas já transcenderam isso daí. Transcenderam. O que tu quer dizer com transcenderam? Quer dizer o seguinte, elas percorrem o caminho do meio. Não estão mais buscando nem ser bom, nem ser ruim, nem ser feio, nem ser bonito. Sabe? Nem agradar ou desagradar. Elas percorrem o caminho por quê? Porque é no caminho do meio que a alma delas encontrou o alimento. Então não é qualquer alma que consegue se alimentar do caminho do meio. Sabe? O caminho do meio é como se fosse um prato de sopa quente. Ou melhor, o conhecimento é como um prato de sopa quente. Ah, quem opta pelo caminho do meio, ele não come pelas beiras. Ele vai comer direto. Por quê? Porque para ele já transcendeu a ideia de quente e frio. Digamos assim, numa metáfora bem pedagógica mesmo. Ah, então, quem opta pelo caminho do meio já transcendeu a dualidade entre sabedoria, entre conhecimento, entendimento, misericórdia e justiça, razão e emoção. Ele já transcendeu isso daí. Ele já consegue perceber isso não como algo fora dele, não como algo exterior a ele, e não como algo desequilibrado nele. Está entendendo? Ele já conseguiu perceber esse aspecto. Então ele traça esse caminho do meio, né? Que é um caminho profundamente hermético, ou seja, um caminho muito que requer muito trabalho interior, e é hermético porque vocês lembram quando eu falava do mago, eu dizia assim, é hermético por quê? Porque ele simplesmente traz dentro dele a cabala, traz a alquimia, traz a astrologia e o outro conhecimento que eu me esqueci, o próprio hermetismo também. Né? Então ele é o mais árduo e o mais doloroso. Tá? Por isso que é o caminho daqueles que foram despertos, como Siddhartha. Né? Então o Siddhartha não vai pular o Siddhartha não pulou de Malkuth, Yesod, Hod, Netzah, Tiferet,
Gevurah, Gedulá, Daat. Ele não pulou, ele não fez o percurso da amarelinha. Não. Por que ele não fez o percurso? Porque no cotidiano dele ele foi experimentando isso. Aí percebeu, bem, não é isso. Aí chega em determinado momento e ele fala, pá, já sei, eu do meio. Aí percebe que o caminhar pelos lados e o se fixar, isso quer dizer, o fixar naquilo faz com que paralise a caminhada. Tá? Então aqui a gente tem aqui eu estou mostrando para vocês a diferença, através desse caduceu aqui, a diferença de percurso iniciático. Eu estou dando, digamos assim, falando numa linguagem da academia, né? Eu estou dando 2 paradigmas de percurso iniciático, né? Um paradigma que é o evolucionista, né? Que fala bem assim, não, mas as almas elas precisam num processo de aprendizado, né? À medida do processo de aprendizado, elas precisam experimentar a energia de Malkuth, a energia. Cada que elas vão experimentando, elas vão evoluindo, né? Então tem várias escolas que trabalham isso, né? Mas esse não é o único método. Tem esse do caminho do meio, né? Então se tu lê, por exemplo, Osho, se tu lê Gurdjieff, né? Eles têm uma metáfora muito interessante. Eles falam bem assim, olha, tu aperta a tomada da luz, a energia não chega gradualmente. Ela pá, iluminou, acendeu, não chega gradualmente. Né? Então, com isso, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, que o despertar ele não é por etapa. Né? É extremamente pertinente esse raciocínio dele. Né? Extremamente pertinente. Só que não quer dizer que é contrário ao outro, à evolução. Né? Porque para acontecer esse despertar, para acontecer esse start, para acontecer o desperto, é preciso todo um processo de treinamento. Né? Que ultimamente eu ando falando da metáfora do bota casaco, tira casaco. Não é? Ou seja, né, se tu não treinar, como lá o Karate Kid, né, da minha época de infância, né, então se tu não aprender a ter disciplina para treinar, né, então tu nunca vai ser o veículo da energia. Então por mais que clique no interruptor, né, tu não vai acontecer nada. Né? Então aqui é o caminho mais doloroso. Mas vamos seguindo lá, porque esse caduceu por si só daria uma aula, só ele. Né? Então, esse caminho do meio, que é o mais árduo e doloroso, mas ele dá de brinde isso aqui, ó. Ele faz com que tu consiga conectar os vários níveis da tua alma. Né? Os vários níveis da tua alma. Né? Então, por quê? Porque ele vai pegar as várias sefiras que estão no meio, né? Então, vai pegar o nível de Ruach, o nível de Shad, o nível de Neshma, o nível de grupo, vai pegando os vários níveis, né? Por quê? Porque o propósito de todo ocultista, e nós somos ocultistas, se quiserem nós somos magos, se quiserem nós somos... Eu digo nós somos por quê? Porque a gente está no caminho. Então, nosso propósito, né, é realizar a união com o nosso eu superior. Esse eu superior, uns chamam de Santo Anjo Guardião, outros chamam de Sofia, outros chamam de Cristo, sabe? Outros chamam Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, né? Mas o propósito o fato é que há o reconhecimento de que existe algo maior do que o nível
o nível instinto, o nível emoção, o nível de asear, tem algo maior, né? Então esse trabalho de o caminho do meio, esse trabalho do Gimel, esse processo aqui, quando o Gimel fala que é algo sair de algo provisório para algo permanente, porque pegando esse eu superior aí, que é da terminologia da psicanálise junguiana, é algo teu, é o teu DNA, né? É o teu DNA divino, né? Então, por isso, agora, quando tu consegue perceber, se chegar nesse nível, né? Quando tu consegue te compreender como um sacerdote, como alguém que entrou na corrente, então tu começa a compreender também que o ocultismo, ou seja, o estudo do tarô, o estudo da cabala, o estudo das letras hebraicas, o estudo da alquimia, o estudo do hermetismo, que isso por si só não é um fim, né? Isso nada mais é do que elementos para te aprimorar. Para quê? Para ser co-criador, como diz os cabalistas. Ou nessa terminologia aqui, para servir a hierarquia divina e Deus, né? Ser co-criador. Porque não tem razão alguma fazer o processo iniciático, se encontrar com o teu eu superior para chegar lá e dizer: oi, tudo bem? Não. O encontro com o eu é o encontro com a melhor versão nossa. A versão da versão. Tá? Ou se quiserem, como fala o Gênesis, e aí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? Ou se quiserem lá, é como se aqui fosse o reconhecimento de que nossa herança e o nosso destino é encontrar com o divino e ser co-criador, né? Então, quando fala formar uma pessoa para o serviço da coletividade, aqui está falando direto com o Tratado de Reintegração dos Seres, quando ele fala que no início dos tempos, o Eterno emanou seres espirituais para a sua glória e para ser co-criadores, etc, etc, etc. Né? Muito bem. Aí esse ocultista, obviamente que nós falamos, né? Gimel leva a sair de algo que é provisório para algo que é permanente. É um processo de evolução. Então essa evolução eu falei que na escada rolante. Né? Aí tem as almas mais velhas, né, que elas pegam o caminho do meio. Né? Aí nós temos que o grande propósito disso, que é? É encontrar o eu superior. Para quê? Para ser co-criador da divindade. Né? Mas, obviamente, ninguém nunca falou que isso é fácil. Ninguém nunca falou que isso vai ser amanhã. Ou que não pode ser amanhã. Ninguém nunca falou que tu vai ter todas as condições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais para fazer a tua harmonização. Nunca ninguém falou para ti que o teu vizinho não vai ligar o som alto quando tu quiser meditar. Nunca ninguém falou para ti que tu terá todas as condições do objetivo. Por isso que agora eu mencionei que a iniciação ela é no mundo. Ela não é no templo. No templo lá, o rito, o ritual, as pessoas, é só para te lembrar disso. Porque a gente vive esquecendo. Tá? Então o ocultista ele é um verdadeiro peregrino no mundo. Então quando a gente fala que ele é peregrino no mundo, a gente está dizendo que ele está de passagem pelo mundo. Ele está de passagem. Ele é um estrangeiro. Ele é um exilado no mundo. Por isso que ele sempre caminha. Ele sempre caminha. Né? Então ele sempre vai sofrer pressões do mundo físico. Né?
Ninguém falou que a tua família, o teu marido, o teu filho, a tua namorada, o teu amante, vai concordar contigo com os teus trabalhos esotéricos, né? Eu tenho a felicidade de ter uma esposa que eu posso dizer que ela é minha cúmplice, porque ela é meus filhos aqui também. Todos eles não têm problema algum, né? Mas obviamente eu sou quase uma exceção, porque quando a gente fala do trabalho espiritual, né, se esse trabalho espiritual não for aos moldes do que coloca o senso comum, né, ele é estigmatizado, para não dizer outras coisas, né? Então o estigma começa dentro da casa, dentro da família, né? Então tem essas pressões, tem a pressão econômica, tem a pressão do tempo, tem várias pressões, né? E também tem a outra pressão que é pior, que é a interna. Vocês lembram lá da figurinha do macaco no mago? Ou da figurinha do tigre lá do louco? Né? É a pressão interior. Tá? Então é sempre... Porque assim, nós... e aí o Nico Kazantzakis ele tem razão quando ele fala que no nosso coração é uma arena onde está degladiando, está brigando duas vontades. Quando a gente fala a pressão do mundo interno, né, é que dentro de nós tem uma felicidade ilusória que ela sempre vai querer ser mais atraente do que a felicidade permanente. Sempre, sempre, sempre. É a felicidade ilusória que vai puxar, vai te atazanar quando marca uma reunião de estudos iniciáticos no domingo de tarde. A felicidade ilusória vai dizer não, vai assistir Netflix, vai passear, vai para a praia, vai para outro canto, vai para o churrasco, vai para a família, vai namorar, vai para a praça, mas não vai para lá. As pressões internas. Né? Tem várias pressões internas. Por isso que a nossa amiga sacerdotisa só não é embrulhada nas mãos e na face. Entendendo? Porque também os véus são para ocultar, para proteger. Né? Ou como diz uma escola lá, para proteger o templo, para fechar o templo. Né? Diferentemente do que algumas tradições ortodoxas colocam, a matéria física, ou pegando uma terminologia do budismo, né, a felicidade ilusória, né, ela integra esse mundo. Negar essa felicidade ilusória é negar uma parte de ti. Então ela não é nem inferior nem superior. Né? Ela não é nem inferior nem superior. Mas, sendo assim mais incisivo, para os ortodoxos de plantão que negam a matéria, né, a gente poderia dizer assim, mas vem cá, é possível pensar sem cérebro, sem corpo, sem átomo, né, sem tecido, sabe, sem matéria organizada, é possível pensar? Né? Então, essa matéria física aqui, ela não é um fim em si. Né? E também ela não é um meio da nossa evolução, porque a nossa evolução não é uma evolução da matéria. A matéria para nós é tão somente um fusquinha. Né? Um fusquinha. Que vai chegar um dia que vai estar obsoleto, que vai ter que ser trocado. Né? Ele é o sapato velho, a nossa matéria é o sapato velho.
Agora, se tu for negar o fusquinha e for negar o sapato velho, tu não vai andar para canto algum. Ele não vai te conduzir aos lugares. Tá? Então, para os ortodoxos de plantão, eu digo, é fundamental trabalhar, é fundamental ter recursos materiais, é fundamental tratar do corpo, é fundamental, porque nós, em Asiá, nós agora nesse momento, né, é o sistema que nós temos para desenvolver. Nós que estamos aqui, 3 de março de 2022, né, conversando sobre isso, nós ainda não passamos para um patamar que nos coloque, por exemplo, num plano de conversa em Briá, a ponto de dizer assim, olha, na próxima quinta-feira, vamos lá, turma, se conectem lá em Briá. Não tem isso. Então, para os fundamentalistas de plantão, tá? Então, a matéria, ela não é nem inferior, nem superior. Tá? Ela integra a nossa existência. Negar isso é como negar uma parte de nós. Tá? Mas não nós. Né? Então, isso é fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque isso daqui, ó. O magista, ou se quiser o ocultista, ao seguir o caminho do misticismo, ele tem que estar completamente fundamentado na forma. Né? E com todas as suas implicações, principalmente na área do relacionamento perfeito, sob todos os pontos de vista. Né? Não se deve aventurar-se no ocultismo como um meio de fuga, porque escapar de algo significa que se tem medo. E um dos vícios da arte é o medo e a covardia. Tá? Então, a matéria, ela não é algo inferior, ela não é um fim em si. Por isso que o magista, ele vai atuar no mundo da forma, porque ele vai abrir a forma, ou se quiser abrir a palavra, para emanar o espírito da palavra, o espírito da letra. Né? Mas ninguém entra nesse trabalho para fugir. Né? Como eu falei anteriormente, o caminho iniciático, o caminho de Gimel, o caminho rumo a algo mais permanente é um caminho que se faz no mundo. Então, por mais que a gente goste de cabala, goste de tarô, goste de esoterismo, que a gente goste, né? Nós não podemos nos tornar um bêbado espiritual. Tá? Um bêbado espiritual. Nós não podemos pegar isso para nos afastar do mundo, para dizer, nossa, esse mundo não tem jeito. Nossa, esse mundo... Meu amigo, essa é a anatomia desse mundo. Sabe? Nós não temos como mudar essa anatomia. Agora, nós temos como mudar a nossa anatomia de alma. Essas são duas coisas diferentes. Né? Duas coisas diferentes. Né? Então, isso é fundamental, esse procedimento. E aí, entra um aspecto bacana do 13º caminho, né? Que como é o caminho iniciático, é o caminho do romper de véus. Né? Que é você repararam que a sacerdotisa, ela dialoga diretamente com a lua? Né? Então, nas várias representações da sacerdotisa, ela está imersa a várias figuras de lua. Né? Porque ela está falando da ruptura dos véus do processo iniciático. Né? A lua, sendo um princípio receptivo que indica a individualidade do 13º caminho, vai tornando-se permeável para as emanações do grande um, dentro da lei dos ciclos, que tem muito mais a ver com a lei da ação e da polaridade cíclica e do fluxo e do refluxo. Tá? Então, o processo, as lunações,
de fato, são grandes processos de iniciação, né? De nascer e a aprimoração. Nascer, eu não falo morrer. Você tá entendendo? E até quando falar em morrer, o morrer é como se fosse um off do processo, mas não é um finalizado o processo, sabe? O off é como se fosse o desligado momentaneamente, tá? Então, quando a Lua tá nova, tá? Não quer dizer que a Lua cheia morreu, mas quer dizer que a Lua cheia está em potência, está em gestação na nova, né? Quando a minguante aparece, né, não quer dizer que a cheia está terminando, não. Quer dizer que a nova está começando a surgir, né? É esse processo aí que é justamente a ideia do que eu coloquei do casulo e da borboleta, né? Então eu tenho a existência enquanto grandes rupturas de véu. E se eu conceber a existência enquanto grandes rupturas de véu, eu vou conceber a existência enquanto um grande processo iniciático. Agora, isso só é possível se eu começar a olhar para dentro de mim. Se eu começar a olhar para dentro de mim, eu vou conseguir perceber esse processo iniciático. Eu vou conseguir perceber as minhas lunações. Tá? Mas isso requer um estado de autoconsciência muito grande, de observação. Observação desinteressada. Observação sem moral, sem ética, sem julgamento. Não se preocupem que só 2 pessoas nos julgam. Deus e todo mundo. Uma brincadeira. Né? Mas a sociedade, né? A nossa esposa nos julga, os nossos filhos nos julgam, os nossos colegas nos julgam, né? O guarda de trânsito nos julga, todo mundo nos julga. Então a gente não precisa que nós mesmos nos julguemos. Então por isso que o nosso processo de iniciação tem que ser um processo de observar a gente todo o tempo. Não para dizer errei, não para dizer acertei, não para dizer nossa que bom, ai nossa que ruim, não é para dizer mais isso. Não tem mais acerto e mais erro. Não tem mais bom e mais ruim. Não tem mais isso. O que tem é o processo. Senão tu vai começar a dizer que a lua nova é melhor que a cheia, que é melhor que a minguante. Tu vai dizer então que a borboleta é melhor que o casulo. Tu vai começar a estabelecer uma hierarquia. Aí sim saímos do caminho do meio. Saímos do caminho do meio. Saímos do caminho do meio. Tudo isso que eu estou tentando falar é caminho do meio. Tá? Tudo isso que eu estou falando é caminho do meio. Né? E tudo que leva à valoração, tá? A querer acertar, a querer ser bom, a querer ser perfeito, a querer ser justo, sabe? A querer ser exemplo, sabe? Tudo isso, quando eu falo de tudo isso, tá? E Daniel, fecha a porta aqui, Daniel. Tá? Quando eu tento falar dessa maneira, aí eu estou saindo do caminho do meio. Eu estou saindo do caminho do meio. Tá? Aí eu estou fazendo o desequilíbrio. Tá? Desequilíbrio. Tá? Continuando. Aí por isso voltamos à nossa linda carta. Ela é uma das mais bonitas mesmo. Tá? A sacerdotisa da estrela prateada. Expressão feminina nesse caminho é o título desse arcano. Mostra o domínio de todos os planos manifestados e o conhecimento de todos os segredos ocultos. Por quê? Porque é o caminho que sai de Keter, chega em Da'at, sai de Da'at e vai para Tiferet. É o mais longo. Algumas tradições, algumas escolas iniciáticas fazem com que o caminho da sacerdotisa ele atravesse 2 véus, não só um.
Né? Por isso que ela é senhora desse conhecimento oculto. Né? Viram lá o nosso camelo na carta do Tarot de Thoth? Está aqui o nosso camelo. Gimel é considerado o caminho da sacerdotisa. E todos nós passamos pelo caminho de Gimel. Quando abandonamos nossas tendas e nos aventuramos para construir algo maior e mais duradouro em nossa vida. O problema é desapegar. O problema é que todo o tempo eu estou seguro aqui no meu casulo. Eu não quero que ele rache. Eu não quero, não, mas vai doer, não, vai doer. Eu não quero abandonar a minha tenda. Eu vou começar tudo de novo. Né? No misticismo judaico, a letra Gimel é soletrada Gimel, Men, Lamed, que é a mesma maneira de escrever Gamal, camelo. Vocês repararam que Gimel é a terceira letra? Terceira letra, né? Mas vocês repararam que Gimel é a letra G? Vocês repararam que tem uma escola que o símbolo é um compasso e um G? Gimel. É o mesmo G que escreve grande arquiteto do universo. É? Grande mãe. Grande sacerdotisa. É? Por quê? Porque eu estou lidando com o número 3. Eu estou lidando com a primeira figura geométrica, com o triângulo. Né? Com o triângulo. Então, o camelo é o símbolo do processo iniciático, do percorrer. Eu poderia muito bem colocar a figura do camelo bem aqui para substituir o peregrino. Né? Então, quando nas escrituras, na Bíblia, nas várias versões, eu tenho o rei magos montando nos camelos, então eu tenho a energia da sacerdotisa ultrapassando os véus e chegando em Tiferet. Né? Em Tiferet. Por isso a figura do camelo. E por isso que os reis magos são 13 e não 4. Né? Aí no caso para alusão a Gimel. Né? E por isso que ele sai montado num camelo. Que é sempre dizendo o seguinte, que a iniciação ela é um trabalho árido, que requer paciência, persistência e permanência, que requer esvaziamento, que requer, como se diz, simplicidade. Né? Irmão? Pode falar. Existe uma lenda também do quarto rei mago, e tem alguma coisa a ver com essa tradição que você está explicando para nós? O quarto rei mago é que ele vai estar lá em Tiferet, que é o chamado rei dos reis. Tá? Que é o chamado rei dos reis magos. Tá entendendo? O rei dos reis magos. Que ele vai estar lá em Tiferet. Né? Tem esse aspecto daí. Né? Outro dia eu traduzi um texto muito bonito, que é um texto sobre um ritual, é o ritual de Baltazar, né? Que é sobre para
para ser executado no 6 de janeiro, dos Reis Magos. Né? Então, aí o caminhar de Gimel, Gimel formado por 3 letras. Então, eu tenho a letra G, até Gimel, que é caminhar para frente. O Men, que é fazer os testes das águas da fé. E o Lamed, que é o ato de treinar, evoluir, a disciplina. Né? Então, dessa forma do processo iniciático. Né? Aí, digamos assim, quase que para finalizar, posso dizer que a jornada é até os confins do abismo. Né? É como se fosse... se eu pegar para cima, tá bom? Se eu pegar de baixo para cima, é até os confins do abismo. Né? Então, Gimel representa toda a estabilidade e confiança que o viajante tem no seu camelo. Né? Ou seja, toda a confiança que o viajante tem na sua sacerdotisa. Né? Na sua sacerdotisa. Né? Então é um pouco isso que eu trouxe para vocês. Né? Tava com saudade de vocês, não deu para vir na quinta-feira passada. Agora a gente abre para fazer algumas colocações, algumas perguntas, tá livre, antes que eu pare a gravação. Tá o Jesse e tá a Adria, né? E a Verônica ainda tá também? Tá, então pode se manifestar. Vocês estão aí. Eu quero ouvir vocês hoje. Eu vou ficar quietinha. O que você achou, Adria? Jesse? É sempre importante a gente falar sobre essa questão de... É porque normalmente cria-se uma ilusão de que ao entrar em uma vida espiritual, tu vai ficar assim para sempre. Tu não vai mais ter estresse, teu ônibus não vai mais atrasar, né? Esse tipo de coisa. Mas é importante a gente falar. Enquanto eu falava, eu lembrei de um poema muito bonito de um rapaz chamado Francisco Otaviano, que ele fala assim: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem. Não foi homem, só passou pela vida, mas não viveu. E o próprio tratado que o senhor citou, ele fala que, por mais justo que seja o menor diante do Criador, ainda é necessário que ele passe, que ele seja purificado, né? Então, eu tive uma dúvida logo quando eu iniciei os estudos, que eu cheguei a perguntar para alguns irmãos, mas ninguém soube me responder, mas eu já obtive minha resposta. Que a minha dúvida era: se uma pessoa é boa, ela é gentil, ela não faz mal a ninguém, isso basta? Eu descobri que não. Eu descobri que não basta. Então, a gente tem que passar por esses processos. A gente vai ter tristeza, vai sentir raiva, por vezes a gente vai acabar sendo egoísta. Tem uma moda agora na internet, né, entre os jovens, que é falar sobre pessoas tóxicas. Falam, fuja de pessoas tóxicas. E outro dia eu li que em algum momento todos nós somos tóxicos. Né? Em algum momento a gente vai acabar sendo egoísta, a gente vai acabar sendo rude, a gente vai acabar fazendo algo que, mesmo que não tenha intenção, vai acabar magoando alguém, ou vai criar uma situação que não seja agradável. E o importante é a gente saber reconhecer isso, né? Então, o foco não seria fugir de pessoas tóxicas, mas fugir de pessoas
dificuldades. Isso, perfeito. Então, é importante a gente estar preparado, né? Porque a gente vai passar pela peleja. Mas sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, né? O caminho do meio é um grande desafio. O caminho do meio é o mais difícil. Porque... Gostei. Gostou? É. Adorei, eu adoro tudo que mexe com desconstrução de imagens muito perfeitinhas me atrai bastante. Sim, mas é. Porque assim, principalmente, eu acho que, sobretudo a partir da década de 60, por aí assim, que veio essa história da sociedade de consumo dirigida, né? A gente parece que a busca da perfeição ela foi a grande obsessão nossa, né? A grande obsessão do mundo, né? E obviamente que as mulheres sofreram e sofrem por conta disso, os homens também sofrem por conta disso, o ser humano sofre por conta disso, porque isso não é uma coisa de homem e de mulher, é do ser humano doente. Doente porque, de fato, ao invés de buscar o si mesmo, ele busca a perfeição, que é algo extremamente ilusório. Tá entendendo? Mas que ela alimenta aí todo um processo de, 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 como eu posso falar assim, de adoecimento, né? De adoecimento, né? De adoecimento. Né? Quer comentar alguma coisa, Jéssica? Eu me interesso muito no caminho do meio, porque a gente, como você falou, a gente vê muitas ordens, pseudo-ordens, grupos de estudos, falarem apenas um caminho. E serem donos, na verdade, achar que eles possuem esse caminho. E a gente percebe sempre que o equilíbrio é fundamental. Quem é dono da verdade, certo? Então eu já desconfio quando eu sinto em uma ordem, quando ela se julga dona da verdade e que prega apenas um caminho, dizendo que aquele é o caminho correto, que o caminho dela é o correto. Eu gostei muito dessa parte que vocês falaram. Perfeito, perfeito. Dinda, tu não quer falar nada, não? Hoje não. Ah, tá bom, então. Tranquilo, tranquilo. Então eu espero que eu vou parar aqui a gravação.